Olá, queridos, boa tarde, paz do Senhor Jesus para todo mundo bem, todo mundo firme com Cristo. Eu tenho uma palavra para o teu coração que está lá em Juízes, capítulo 3, o verso é o de número 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou durante 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Eu estou meditando já alguns dias sobre esse texto, na história desse homem Otoniel. Na verdade, a Bíblia ela usa a expressão Otiniel, né? Algumas Bíblias usam Otiniel, outras falam Otoniel, mas na verdade tanto Otoniel quanto Otiniel está se referindo à mesma pessoa. O texto que eu li está lá em Juízes capítulo 3, do verso 9 ao versículo 11. São 3 versículos apenas que vai falar um pouquinho da história de Otoniel. Apesar que no contexto anterior mostra Otoniel participando de uma batalha, ajudando Josué dentro de uma guerra. Todavia, Otoniel ele vai ser o primeiro juiz de Israel. Israel aqui nesse contexto está passando por um declínio espiritual muito grande, um colapso espiritual. Aqui começa aquela onda de idolatria que Israel vai começar a viver mais para frente, né? Israel aqui ele vai se entregar mais uma vez aos deuses. Nesse caso é uma das primeiras vezes. Israel começa a adorar a Baal, a adorar a Baalins, a servir a deuses, de modo que o Senhor não está se agradando da maneira como Israel está vivendo, e vai permitir uma afronta, vai permitir uma opressão para o povo de Israel. Deus permite a nação da Síria se levantar. Os sírios então vão escravizar o povo de Israel, ou melhor, oprimir a nação de Israel. Durante 8 anos, o povo de Israel vai sofrer sobre o domínio desse homem, Cusã-Risataim. A expressão Cusã-Risataim significa dupla perversidade, ou dupla perverso, ou duplamente perverso, né? Todo mundo sabe que a nação da Síria era uma nação muito violenta, né? Esse homem aqui principalmente, ele tinha hábito de arrancar os dedos, arrancar os pés, arrancar a pálpebra dos olhos. Ele fazia isso dentro de um meio de guerra para gerar pressão psicológica para as nações vizinhas ou para as outras nações ficarem com medo do povo da Síria, que era um povo muito maléfico, muito mau. Durante 8 anos, Israel está sofrendo com a opressão desse povo. Por causa dessa opressão, o povo vai começar a clamar. Aí entra o versículo que nós lemos, o capítulo 3, do versículo 9 de Juízes. Eu estou falando sobre o primeiro juiz de Israel, o nome de Otoniel ou Otiniel. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí o Senhor levantou dos filhos de Israel um libertador. Quem é esse? Otiniel. Ele vai ser o primeiro juiz da nação de Israel. Claro que aqui ainda não é uma nação, mas vai ser o primeiro juiz do povo de Israel. Qual o propósito que Deus levanta ele? Para libertar Israel das mãos dos sírios, dessa opressão que o povo de Israel estava vivendo. Então o povo de Israel passa a clamar por causa da opressão desse povo. Veja bem, Deus não permite a opressão porque Deus quer ver o mal de Israel. Deus não permite os sírios fazerem maldade com o povo de Israel porque Deus deseja ver o mal desse povo. Muito pelo contrário. Deus permite a opressão com a intenção que o povo de Israel se volte para Deus.
Tanto que o próprio texto vai dizer que eles vão clamar ao Senhor. Ou seja, a opressão que eles sofrem mobiliza dentro da nação de Israel a oração, o clamor. Eles voltam novamente a buscar o Senhor por causa das adversidades que eles estavam vivendo. Então, na verdade, Deus não quer que o povo sofra. Só que Deus sabe que a única maneira do povo alcançar novamente aquele elo de intimidade, aquela proximidade, é através de problemas, é através de sofrimento, é através de opressão. Então Deus permite a opressão para que gere clamor dentro da casa. A opressão vem para gerar clamor no meio do povo de Israel. As lutas vêm com o propósito de gerar um clamor dentro daquela nação. É isso que vai acontecer. O povo começa a clamar, começa a interceder, de modo que Deus resolve levantar Otiniel como libertador de Israel. Ele vai se tornar juiz. Você sabe que um juiz naquela época ele tinha uma função muito importante. Além de um administrador, de um gestor que vai cuidar dos problemas daquela nação, o juiz ele deveria ser um militar, alguém que entenderia de batalha, alguém que entende de estratégia de guerra, né? Então, Otoniel é alguém que entende de força militar. Todavia, o que vai me chamar atenção na história de Otoniel é o que o comentarista Matt Henry vai falar a respeito dele. Ele diz que quando Otoniel passou a se tornar juiz de Israel, ele já tinha uma idade avançada. Ele já não era um menino, já não era jovem, já não era um garoto, já tinha uma certa idade. E mesmo com a idade avançada, ele vai assumir a responsabilidade para se tornar juiz dentro da nação de Israel. Esse texto de capítulo 3 de Juízes, capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, são 3 versículos muito pequenos, mas que possuem uma profundidade muito grande para a nossa vida. Eu acho que a história de Otoniel fala muito com a gente. A história de Otoniel é uma história que traz uma reflexão muito profunda para o nosso coração. Você sabe que durante o período dos reis de Israel, a maioria deles se corromperam com idolatria, se corromperam de alguma forma, principalmente no aspecto religioso. No caso de Otoniel, ele não passou por esse período. Os historiadores dizem que ele tinha um caráter exemplar. E além de dizerem que ele tinha um caráter exemplar, falam também que durante o processo de reinado de Otoniel, houve paz dentro de Israel. Otiniel ou Otoniel, os dois são a mesma pessoa, reinou durante 40 anos, ou foi juiz durante 40 anos para o povo de Israel, e durante o período da sua administração, houve paz dentro daquela nação. Houve paz dentro daquele povo. E a história de Otiniel é extremamente edificante para a nossa vida. Primeira reflexão que eu vejo na história dele é que quando Deus chamou Otoniel para ser juiz de Israel, esse homem, Otiniel, ele já era avançado em idade. Ou seja, ele já era velho. Ele já tinha a sua idade avançada. Só que a idade dele não o impediu de cumprir o seu chamado. Eu vou repetir isso. Otoniel, ele já era avançado em idade quando foi chamado para ser juiz de Israel. Só que o fato dele ser velho, o fato dele já ter uma certa idade, não o impediu de exercer o seu chamado. Ele é velho, mas ele está disposto a cumprir o que Deus colocou sobre as suas mãos. E tem gente que é novo na igreja, cara, mas não faz o que Otoniel faz. Tem gente que é novo, mas não ora. Tem gente que é novo, mas não busca. Tem gente que é novo, mas não tem a mesma determinação que ele tinha. Tem gente que é novo, mas não busca como deveria. Tem gente que é novo, mas só pensa em desistir, olhar para trás. E nós estamos vendo aqui um homem que está velho na idade. Um homem que tem muito para nos ensinar. Que apesar de estar velho na idade, está forte no espírito.
Ele não tem a força de um jovem, mas ele tem força no espírito dele, ele tem determinação em Deus, ele tem uma fé que vai fazer com que ele administre Israel, julgue Israel durante 40 anos, trazendo paz para esse povo. Veja bem, Otoniel poderia ter dado desculpas para Deus. Senhor, eu sou velho demais. A missão que o Senhor está me dando é uma missão muito árdua. Levanta outro no meu lugar. Concorda comigo? Ele poderia ter dado desculpas para Deus, dizendo: Deus, levanta outro, escolhe outro. Eu estou muito velho, já passou meu tempo. Só que não, ele simplesmente vai ouvir a voz de Deus e vai fazer aquilo que Deus mandou. E tem gente que fica a vida inteira dando desculpa para Deus, cara. Tem gente que passa a vida inteira dando desculpa, sabe? Eu não posso fazer porque eu sou pequeno. Eu não posso fazer porque eu tô velho demais. Eu não posso fazer porque eu tô cansado. Eu não posso fazer porque eu não sei falar. Eu não posso fazer porque eu não sei cantar, porque eu falo errado, porque eu... A gente vive a vida inteira dando desculpas para Deus. E parece que a gente quer convencer Deus que Ele escolheu de forma errada. A gente quer dizer para Deus: Deus, ó, tua escolha não foi legal porque eu não tenho capacidade para desenvolver o que o Senhor quer que eu faça. Às vezes a gente tenta ensinar a Deus como trabalhar. E na verdade, quando Deus me escolheu, Ele sabia das minhas necessidades. Ele sabia das minhas fraquezas, sabia da minha idade, sabia da minha dificuldade que eu tenho em se comunicar com as pessoas, sabia da deficiência que eu tenho em falar, em cantar, em pregar. Ele sabia de todas as dificuldades. Contudo, Ele olhou para mim e disse: eu tenho uma missão para você. Eu te escolhi para essa obra. E tem gente que passa a vida inteira dando desculpa, em vez de fazer aquilo que Deus mandou. Deus já sabia da sua deficiência, Deus já sabia das suas limitações. Só que mesmo Deus sabendo que você é pequeno, que você é limitado, que você depende dEle, isso não o impediu de te escolher para a obra. Por quê, pastor Rodrigo? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não, o poder de Deus não se aperfeiçoa quando você é grande. O poder de Deus não se aperfeiçoa quando você é forte. A Bíblia diz que o poder dEle se manifesta quando você está fraco, quando você depende dEle. Então é para esses mesmos que dizem que não tem capacidade, que não pode, que não conseguem, que depende, que necessitam da graça dEle. É para esses mesmos que Deus vai manifestar o poder, que vai dar capacidade, que vai ensinar, que vai dar sabedoria para exercer aquilo que Deus já mandou você fazer. Então para de viver a vida inteira dando desculpas para Deus e faz logo aquilo que Deus te mandou. Levanta e coloca em prática. Faz aquilo que Deus te mandou. Não importa se você canta, se você prega, se você fala, a maneira como você se comporta. Faz aquilo que Deus te mandou. Exerça o seu chamado. Porque o poder de Deus vai se manifestar no meio das suas fraquezas, no meio das suas limitações, aperfeiçoando você para o propósito. Otoniel poderia ter dado desculpa pela sua idade, mas ele não fez isso. Ele realizou a missão e fez aquilo que Deus colocou em seu coração. Aí olha o que diz Juízes capítulo 3, verso 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, Otiniel. Escute isso aqui. Otoniel, ou Otiniel, ele é a resposta do clamor do povo de Israel. Ele é o libertador que Deus levantou para libertar o povo de Israel da mão dos sírios, que estavam oprimindo o povo de Israel durante 8 anos. Então a vida de Otoniel é a resposta de oração para aquele povo. Isso me fez refletir, cara. Isso está me fazendo pensar. Por quê? Será que a minha vida ela está sendo o motivo da oração de alguém, ou ela está sendo resposta para alguém? Eu vou repetir isso. Será que a minha vida ela tem sido o motivo da oração de alguém, ou ela tem sido a resposta
de oração para alguém. Isso faz a gente pensar de forma assim longânima. Será que as pessoas têm orado por mim pela necessidade que eu tenho passado, pelos problemas que eu tenho gerado, pelas dificuldades que eu tenho gerado para elas? Será que eu tenho sido o motivo da oração de alguém? Ou eu tenho sido resposta para a oração de alguém? Eu preciso ser resposta para as pessoas. Tem muita gente clamando. Tem muita gente pedindo. Tem muita gente que está gritando, dizendo: Deus me ajuda. E eu preciso ser resposta para quem está doente. Eu preciso ser socorro para quem está aflito. Não porque eu tenho capacidade de fazer, mas porque Deus me deu sabedoria para fazer. Porque Deus me deu força para fazer. Porque o poder de Deus se manifesta nas minhas limitações. Então eu preciso ser resposta para quem precisa. Eu preciso ser a voz de Deus para o coração de alguém, e não o motivo da oração. Sabe? Que tipo de pessoa que eu tenho sido? O motivo da oração ou a resposta de oração para a vida de alguém? Quem sabe você também é alguém que está clamando e está precisando de uma resposta de oração. Deus pode levantar alguém como resposta da sua oração. Deus pode levantar alguém como resposta, de repente uma atitude, uma circunstância que Deus crie para responder você, para dizer que o teu clamor está sendo ouvido. Agora, há uma diferença de Deus responder e Deus ouvir clamor. Porque tem gente que está clamando e está dizendo que Deus não está ouvindo. Vou repetir isso. Há uma diferença de Deus ouvir e Deus responder. Uma coisa é Deus ouvir, outra coisa é Deus responder. O problema é que pelo fato da gente não ver Deus entrar com resposta, a gente acha que Deus não está ouvindo. Aí que você se engana. Por quê? Porque Deus não precisa responder você para dizer que te ouviu. Ele está te ouvindo, mas ainda não quer responder. Não quer responder porque o processo que você passa exige uma palavra chamada tempo. E é o tempo que vai te amadurecer, te ensinar para o propósito que Deus tem para estabelecer na tua vida. É o tempo que vai te ensinar, é o tempo que vai te amadurecer, é o tempo que vai te colocar no eixo. Então Deus ouve, mas não responde agora, porque tem um tempo para esse propósito. Agora entenda que toda dor, todo sofrimento, ele tem fim. Nada vai ser eterno. Na vida de Jael durou 8 anos, porque os 8 anos foram necessários para gerar clamor dentro daquele povo. Tem gente que fica 20 anos sofrendo e não clama. Aí Deus permite mais 20 anos. Tem gente que 1 ano sofrendo já começa a entender o propósito e começa a clamar, a orar, a buscar. Isso faz com que a resposta de Deus venha de forma mais imediata. Então Deus está ouvindo. Só que não significa que Ele vai responder agora. Tem um tempo certo para Ele entrar com resposta. Quer que Deus se apresse em responder você? Quer que Deus se apresse a resolver, a fazer a coisa certa e trazer paz à tua alma? Fecha a porta do teu quarto. Entra num clamor que você nunca entrou na tua vida e começa a se entregar a Deus. A dizer para Ele que você não busca só pelaquilo que Ele tem para te dar, mas pelaquilo que Ele é na sua vida. Que as bênçãos não são suficientes. O que você precisa é da presença dEle, é estar com Ele, é caminhar com Ele. Otoniel tem muita coisa para nos ensinar. Veja bem, Otoniel ele não tem estatura de valente, ele não tem força de valente, ele não tem idade de valente, ele não tem tamanho de valente, mas ele tem determinação. Eu vou repetir isso. Otoniel não tem estatura de valente, ele não tem força de valente, ele não tem idade de valente, mas ele tem determinação. Eu vou repetir por última vez. Otoniel não tem estatura de valente, ele não tem tamanho de valente, ele pode não ter força de valente, mas ele tem determinação. Porque tem gente que é jovem, tem força, tem estatura, tem tamanho, mas não tem determinação. E do que adianta você ter tanta coisa, mas não for determinado? Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Não adianta dizer que eu creio se eu não tenho atitude para dizer que eu creio. As minhas ações comprovam a existência da minha fé.
Por isso que a fé sem obra, ela é morta. Eu preciso ter determinação. Otoniel, ele não tem estatura, não tem tamanho, talvez ainda não tenha a idade, mas ele é determinado. Ele é determinado para vencer a batalha. Ele é determinado para lutar contra o exército da Síria. Ele é determinado para trazer paz ao povo de Israel. Ele é determinado para trazer uma virada para aquela nação. Você precisa de determinação, cara. O ano já está virando aí. E de repente você é jovem, novo e só vive reclamando da vida. É por isso que a coisa não muda. Porque você fica reclamando e não faz nada para mudar o quadro que você está vivendo. Você não está entendendo que toda essa guerra que você está passando é para gerar em você um impulsionamento, uma ação, uma atitude. Entende? Deus está querendo ativar em você a determinação. Seja determinado. Eu vou vencer, eu vou ter, eu vou conquistar. As coisas vão mudar. Vai dar certo. Deus está na frente, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, Deus vai curar, Deus vai salvar, eu creio, eu vou fazer, não porque eu tenho condições, mas porque Deus é comigo. Então eu uso a minha fé em Deus, determinado, porque a fé é o firme fundamento, daquilo que eu não vejo. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer. Eu consigo crer sem ver. Eu preciso ter determinação sem enxergar. Eu preciso ter determinação sem ver. Por quê? Porque pelo poder da fé, as coisas que não existem virão à existência através do nome de Jesus. Você precisa ser determinado, cara. A gente precisa aprender com Otoniel, que está velho na idade, que não tem estatura, não tem tamanho, já passou o tempo dele, mas pensa num cara determinado. Deus está comigo, eu vou vencer essa guerra. Deus está comigo, eu vou vencer essa batalha. Você precisa de determinação. Você quer ver uma coisa? A gente já está chegando em 2019. Semana que vem já é 2019. 2018 acabou, filhão. Já foi 2018. O que tinha que acontecer esse ano já aconteceu. Aí tem gente que está esperando chegar segunda-feira, que vai entrar 2019. Está esperando chegar na terça-feira, que vai chegar 2019, para dizer, agora eu vou mudar e vou fazer isso. Você não vai fazer nada, cara. Porque quem é determinado não espera segunda-feira. Quem é determinado começa agora. Você sempre fala assim, segunda-feira eu vou começar a fazer isso. Segunda-feira eu vou fazer. Por que você deixa para segunda-feira? Por que você não faz agora? Hã? Por que você não coloca em prática agora o que Deus está colocando no teu coração? Por que você não coloca em prática agora aquilo que Deus já mandou você fazer? Por que você tem que esperar a segunda-feira? Quem deixa para segunda-feira nunca faz as coisas. Porque quem quer fazer, começa fazendo hoje. Não existe o amanhã. O que existe é hoje. E quando o amanhã chega, ele já se torna hoje. Você precisa ser determinado como Otoniel. Eu começo agora. Eu vou vencer. Eu não vou esperar amanhã para mudar. Eu vou mudar agora. Eu não vou esperar amanhã para liberar perdão para alguém. Eu vou perdoar agora. Eu não vou deixar para amanhã o dia que eu vou fazer o bem para alguém. Eu começo fazendo bem agora. Eu não vou deixar para amanhã o que eu poderia fazer por alguém da minha família. Não, eu vou fazer agora. Eu vou acabar essa live, vou procurar fulano, vou abraçar fulano, vou ajudar. Eu vou sair determinado, eu vou usar a minha fé, eu vou conquistar aquilo que Deus já me deu. Eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Determinação. É quando você não espera o amanhã, mas começa fazendo hoje. Ele não tem idade, mas ele é determinado. Agora, sabe por que Otoniel ele não desistiu? Sabe por que Otoniel não desistiu de Israel? Por que ele ficou 40 anos no poder, trazendo paz para a nação de Israel? Você sabe por que Otoniel não desistiu dessa nação? A resposta é simples. É porque ele tinha exemplo dentro de casa. Caleb era tio de Otoniel. Se bem que alguns historiadores divergem em relação a isso.
Alguns falam que Caleb era tio de Otiniel, outros falam que Caleb era irmão de Otiniel, e eu já li até outros falando que ele era cunhado. Mas a verdade é que Caleb, ele tinha parentesco com Otoniel. Eu vou ficar com a versão de Matt Henry. Matt Henry fala que Otoniel, ele era sobrinho de Caleb, e que Caleb era tio de Otoniel. Sabe o que Caleb vai dizer em Josué capítulo 14, versículo de número 8? Caleb vai dizer: eu, porém, decidi perseverar. É muito forte essa expressão, né? Olha o que Caleb diz: eu, porém, decidi perseverar. Caleb é tio de Otoniel. A expressão de Caleb é forte. Eu decidi perseverar. Só que o que é mais forte não é somente a expressão de Caleb quando ele fala eu decidi perseverar. O que é mais forte é quando você descobre a idade que Caleb tinha quando ele falou eu decidi perseverar. Em Josué capítulo 14, versículo 8, quando ele diz que ele decidiu perseverar, ele estava com 85 anos de idade. Eu vou repetir isso. Caleb estava com 85 anos de idade quando ele disse eu decidi perseverar. Como é que pode um cara tão velho, já nessa idade, continuar dizendo eu estou perseverando, eu decidi perseverar, eu não vou parar de perseverar? A mesma paixão que eu tinha quando Deus fez a promessa, eu tenho hoje para querer conquistar a promessa. Ela arde no meu coração porque eu decido todos os dias perseverar. Aí a história começa a se ligar quando você estuda a história desses homens. Por que Otoniel assumiu o juiz, o ministério de juiz, já com a sua idade avançada? Por que ele se tornou juiz de Israel com a sua idade avançada? Porque dentro de casa Otoniel tinha exemplo na sua família. Caleb, aos seus 85 anos, está dizendo eu decidi perseverar. Ele tem exemplo dentro da sua casa. Ele decide perseverar. Sabe por que hoje tem aumentado muito o número de divórcio dentro das igrejas? Porque muitas pessoas deixaram de perseverar. Porque pais deixaram de perseverar. Sabe por que hoje tem muitos filhos que estão se desviando da igreja? E às vezes nasceram em um lar evangélico. É porque não encontraram exemplo dentro da sua própria casa. Os pais não são referência para eles. E como o pai não é referência, ele procura exemplo fora de casa. Porque quem tem exemplo dentro de casa não fica procurando o exemplo fora. Quem tem dentro de casa exemplo não precisa ficar procurando fora de casa. Ok? Quem tem exemplo dentro de casa não precisa ficar procurando fora. Ele persevera. Ele é firme. Ele continua. Porque ele tem exemplo dentro da sua casa. Ah, pastor, mas eu não tive exemplo dos meus pais. Meus pais não foram exemplo. Então seja você o exemplo que seus pais não foram. Você não tem motivos para continuar carregando uma vida desgraçada porque os seus pais não foram para você aquilo que você queria que eles fossem. Você pode ser para os teus filhos os que os teus pais não fossem, o que os teus pais não foram. Afinal de contas, esse é um ciclo da vida. A gente procura ser para o nosso filho aquilo que os nossos pais não foram. Você precisa ser exemplo. Você não precisa só pregar, falar, dizer. Você precisa ser exemplo dentro da sua casa. Sabe o que está faltando? Perseverança. Por causa da falta de perseverança, os casamentos estão se acabando. Por causa da falta de perseverança, as pessoas estão entregando o ministério. Por causa da falta de perseverança, as pessoas estão abrindo mão dos relacionamentos. Por causa da falta de perseverança, a gente desistindo do filho, desistindo do pai, da mãe.
Persevera, cara. Sabe? Hebreus, a Bíblia diz o seguinte, que a alma do Senhor não se alegra daquele que olha para trás. Não há prazer no coração de Deus naquele que retrocede. Não há prazer no coração de Deus naquele que recua. Vai para frente. Caminha. Persevera. Insista. Aí eu já errei mais 5 vezes, tenta mais 5. Eu já errei 10 vezes, vai mais 10 vezes. Ah, mas toda vez eu caio. Então levanta toda vez que você cair. Por quê? Porque o importante é você não continuar caído, mas tentar levantar sempre que você caiu. Você já percebeu uma criança, um bebezinho? Um bebê, até ele decidir andar, ele vai cair diversas vezes. Vai ser difícil até você contar quantas vezes uma criança vai cair tentando andar. São muitas vezes. Muitas vezes. De repente, 300 vezes por dia, 500 vezes, 600 vezes. Um bebê tentando andar, começando a andar, ele vai cair durante muitas vezes. Mas você percebe que sempre a criança levanta após uma queda. De repente, algumas coisas na vida te levaram à queda. Só que você não pode permanecer nela. Levanta quantas vezes forem necessárias. Persevere, tente, lute. Sabe, a vida é feita dessa forma, com perseverança. De repente esse ano para você não foi um bom ano, cara, mas ano que vem vai ser melhor. Levanta a cabeça. De repente o mês passado para você não foi legal, mas está vindo coisa boa aí. Calma, persevera. Continua tentando, vai acontecer, vai virar, vai mudar, o negócio vai, sabe? Existem pessoas que estavam tão perto de chegar na vitória, tão perto de chegar no milagre, mas quando chegaram perto, desistiram. Desiste não. Eu ouvi esses dias um empresário bem-sucedido do Brasil falando que um dos segredos do sucesso é perseverança. Você precisa perseverar. Às vezes você não consegue ter nada na sua vida porque você não consegue perseverar naquilo que você está fazendo. Quando você não persevera, você desiste muito fácil das coisas. Não, eu vou para isso, vou para aquilo, tal, e fica sempre mudando e não persevera em nada. Cria um foco na tua vida, coloca uma meta, persevera. Faça como Otoniel. Ele decidiu perseverar porque ele tinha exemplo dentro da sua casa. Agora olha que tremendo isso. O nome Otoniel significa Deus é a minha força. Vou repetir isso. O nome Otoniel significa Deus é a minha força. Vou repetir mais uma vez. O nome Otoniel significa Deus é a minha força. Preste atenção aqui. Aí você entende por que ele não desistiu. Aí você entende por que ele não parou. Aí você entende por que ele não desanimou. Aí você entende por que ele continuou 40 anos como juiz de Israel e trouxe paz para aquela nação. Porque Deus era a sua força. Enquanto Deus for a sua estrutura, tua casa não quebra. Enquanto Deus for a sua estrutura, sua casa não vai ser arrebentada. Enquanto Deus for o centro da sua vida, nada que está ao seu redor vai destruir você. Enquanto Deus for o primeiro na sua vida, nada vai te tirar do propósito. Se Deus é a sua força, nada vai poder te parar. Você entende por que Ele não para? Porque Deus é a sua força. Enquanto Deus for a sua força, você não para, você não quebra, você não desiste, você não retrocede, porque toda a sua expectativa não está em homens, mas sim em Deus. Deus é a sua força. Por que você continua de pé? Por que as coisas continuam fluindo? Porque Deus tem sido o centro de todas as coisas. Deus tem sido a tua estrutura. O nome Otoniel significa Deus é a minha força. É por isso que ele não parou. É por isso que ele não desistiu. É por isso que ele não recuou. É por isso que ele não olhou para trás. Porque Deus era a sua força. A força de Otoniel não estava na idade dele. A força de Otoniel não estava na sabedoria dele.
A força de Otoniel não estava na experiência, na capacidade que ele tinha de vencer batalhas. A força de Otoniel estava em Deus. Agora, olha o que diz aqui o verso de número 3. Verso de número 10, capítulo 3, verso 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja. Então, por que Otoniel está conseguindo vencer as batalhas? Porque veio sobre ele o Espírito do Senhor. Entende? Tudo que Otoniel faz, ele não faz na sua própria força. Ele só faz porque o Espírito está sobre ele. Tá me ouvindo bem? Quando você começar a achar que as coisas estão dando certo, que as portas estão se abrindo, que está tudo fluindo, que está tudo prosperando para você, acredite, nunca foi você, sempre foi Deus. Sempre foi o próprio Cristo que te estimulou, que te sustentou, que te fortaleceu a todo tempo para você permanecer de pé, a perseverar. Por isso que o texto diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele não venceu porque ele tinha capacidade, ele não venceu porque ele tinha inteligência, ele não venceu porque ele tinha sabedoria. Ele venceu porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Está entendendo isso? Você não vai vencer porque você é forte. Você não vai vencer porque você tem capacidade. Você não vai vencer só porque você é determinado. Você vai vencer porque o Espírito do Senhor está sobre você. Recebe essa palavra nessa tarde. Que Deus abençoe sua vida. Que nós venhamos aprender como Otoniel. Não esperar amanhã para fazer alguma coisa e começar resolvendo a partir de hoje. Um homem que tinha uma idade avançada, que já era velho, mas que estava disposto a assumir o chamado. Esse ano que está entrando agora, esteja disposto a assumir o chamado que Deus tem para você. Não importa as suas dificuldades, Deus conhece todas elas e é você que Deus quer usar para que o propósito dele se estabeleça sobre a sua família e sobre a sua casa. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. Tchau!